Olá pessoal, sejam bem-vindos ao caso de hoje. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, já deixa seu like, que o caso de hoje é aquele da família Jameson. Em outubro de 2009, em Oklahoma, dois caçadores, eles encontraram ali uma caminhonete. Ela estava parada no acostamento, próximo a uma floresta. Então eles se aproximam dessa caminhonete, eles veem que não tem ninguém ali por perto e eles não tinham visto a movimentação de nenhuma pessoa por ali, então eles acham um pouco estranho. Mas eles percebem que dentro da caminhonete tinha um cachorro. A polícia ela acaba sendo chamada e quando eles chegam ao local eles percebem que a caminhonete ela estava trancada. Dentro, além do cachorro, estava uma carteira, uma bolsa, um GPS, um celular e haviam $32 mil em dinheiro. A polícia então descobre que a caminhonete pertencia a Bob Jameson. O Bob, a sua esposa Sherilyn e a filha deles de 6 anos de idade, a Madison, tinham sido vistos pela última vez 8 dias antes de encontrarem a caminhonete. Então eles organizam ali uma grande busca para encontrar a família, porém nada é encontrado. A polícia começa ali a investigar o caso e eles descobrem que a família teria carregado o carro com alguns de seus pertences, como se fossem fazer uma viagem no dia 8 de outubro. E até aí não tinha nada demais nisso, porém haviam ali algumas câmeras de segurança que mostravam esse momento da família carregando a caminhonete. E são imagens um pouco estranhas, porque o casal ele fica indo e vindo da casa deles até a caminhonete diversas vezes, fazendo esse mesmo trajeto. E algumas coisas que eles levam para a caminhonete, eles acabam trazendo de volta num desses trajetos. E também é possível ver que eles vão trocando de roupa durante essas idas e vindas da casa até a caminhonete. Em momento algum eles se comunicam um com o outro durante o carregamento do carro. E uma psicóloga, ela analisou essas imagens e ela acredita que o casal estava sob o uso de substâncias ilícitas. Porém, a mãe do Bob, ela afirma que eles não utilizavam nenhuma substância ilícita. Somente alguns medicamentos prescritos, como um medicamento ali que o Bob tomava para dor, que tinha sido prescrito por um médico. Tanto na casa quanto na caminhonete não foi encontrada nenhuma substância ilícita, mas foram encontrados alguns frascos desses medicamentos. Supostamente a família teria ido até aquela região ali da floresta, porque eles estavam interessados em adquirir um terreno que tinha por ali. E uma testemunha, um homem que morava ali na região, ele teria visto a família um pouco antes deles chegarem ali àquele local onde a caminhonete foi encontrada. Porém, ele disse não ter visto a movimentação de mais ninguém, ou seja, a família estava sozinha. Até aí, novamente, não tem nada de muito estranho, eles estavam indo ver um terreno que eles pretendiam comprar. Porém, eles queriam comprar esse terreno para poder colocar um container que eles já tinham. E eles morariam dentro do container. No celular do Bob, que foi encontrado ali dentro da caminhonete, tinha uma foto da Madison, a filhinha deles. E algumas pessoas acharam essa foto um pouco estranha, porque a menina parece não estar muito confortável na foto. Então, levantou-se a possibilidade dessa foto ter sido tirada por uma outra pessoa que não seus pais. Porém, algumas pessoas também acreditam que era apenas uma criança que não estava ali muito afim de tirar foto, que estava um pouco mal-humorada e que não tinha nada de muito estranho na foto. Essa foto, conforme a data, teria sido tirada um dia antes do desaparecimento. Então, sem muitas pistas e sem nenhum sinal da família, os investigadores eles passam a acreditar que eles teriam desaparecido por conta própria, digamos assim, que eles quisessem começar a vida em outro lugar, então resolveram desaparecer. Porém, há algumas coisas que são estranhas conforme esse desfecho, como, por exemplo, por que eles deixariam o cachorro para trás ali, preso no carro. Se eles não quisessem levar o cachorro junto, eles podiam muito bem ter deixado o cachorro em casa, por exemplo, na casa. Afinal, esse cachorro ele sobreviveu ali há 8 dias dentro do carro por conta de algum milagre. E por que eles também não levariam aquela grande quantidade de dinheiro que foi encontrada na caminhonete? Se eles fossem estar começando ali a vida num outro lugar, com certeza esse dinheiro seria muito bem-vindo. Então, obviamente, não parecia ser
um caso de uma família que desapareceu por vontade própria, mas como eu disse, os investigadores eles não tinham ali muitas pistas, muitas informações que pudessem levar ao paradeiro da família. Até que no dia 16 de novembro de 2013, alguns caçadores que estavam ali naquela mesma floresta acabam encontrando 3 esqueletos. Eram, na verdade, partes de 3 esqueletos, 2 adultos e uma criança, e mais tarde foi confirmado que pertenciam ao Bob, a Sherilyn e a Madison. E os esqueletos eles foram encontrados não muito longe da onde a caminhonete tinha sido encontrada em 2009, e eles estavam parcialmente enterrados. Lembrando que na época, lá em 2009, foi feita uma busca ali no local. Mas era difícil dizer se eles realmente tinham sido enterrados por outra pessoa, ou se com o tempo e a ação de alguns animais, eles teriam ficado ali parcialmente enterrados, ou se o contrário, de fato, alguém tinha enterrado eles e os animais podiam ter desenterrado uma parte. Foi feita uma análise desses ossos e não havia nada ali que indicasse que eles tiveram a sua vida tirada. Mas como eu disse, só havia uma parte dos esqueletos, então também não foi possível confirmar o contrário. E havia alguns sinais de que alguns animais tinham atacado ali os ossos posteriormente. Então é claro que, como todo caso misterioso, algumas teorias surgiram. A primeira é de que a família teria saído do carro para fazer ali alguma caminhada, e então eles se perderam e acabaram perdendo a vida por hipotermia. O ponto fraco aqui nessa teoria é que eles deixaram todos os seus pertences no carro, inclusive o telefone celular. E a avó de Madison disse que a menina era muito apegada ao cachorrinho da família e que a menina dificilmente sairia para uma caminhada sem levar o cachorro. E os esqueletos eles foram encontrados ali de certa forma bem próximo da onde estava a caminhonete. Então é muito estranho pensar que eles teriam se perdido ali num local tão próximo e não teriam conseguido voltar e encontrar onde estava a caminhonete. E eles não estavam assim, eles não tinham adentrado muito a floresta, eles estavam bem próximos da estrada. E a segunda teoria seria de que o casal teria tirado a vida da filha Madison e depois tirado as suas próprias vidas. Porém, a mãe da Sherilyn, ela descartou totalmente essa hipótese. Ela disse que tanto a filha quanto o Bob eram ótimos pais e que eles jamais machucariam a menina. Na caminhonete, a polícia também tinha encontrado uma carta de 11 páginas e essa carta ela foi escrita pela Sherilyn. Alguns parentes confirmaram que aquela era a letra dela. E segundo os investigadores, aquela era uma carta de ódio que a Sherilyn tinha escrito para o marido, Bob. E na carta ela acusava o marido de ser um eremita. Mas novamente, se eles estavam pensando ali em tirar as próprias vidas e a vida da filha, por que eles levariam o cachorro junto e todo aquele dinheiro? E a terceira teoria seria de que o pai do Bob, que também se chamava Bob Jean, mas eu vou chamar ele aqui de Bob Pai para ficar mais fácil para vocês entenderem a história. Ele teria tirado a vida do filho da Sherilyn e da sua neta. Isso porque, cerca de 6 meses antes do desaparecimento da família, o Bob filho teria pedido uma ordem de restrição contra o seu pai. Segundo ele, o Bob pai teria tentado tirar a vida dele e da sua família. E em uma ocasião, ele teria acertado o filho com seu veículo propositalmente. O Bob filho ele alegou que o pai ele era um homem muito perigoso e que ele acreditava que estava acima da lei e que ele tinha envolvimento com prostituição, substâncias ilícitas e gangues. E o Bob filho ele também tinha iniciado um processo contra o seu pai, isso porque ele trabalhou ali num posto de combustível que o pai tinha. Ele teria trabalhado de graça, porém eles tinham um acordo de que ele ficaria com metade do valor das vendas, porém ele nunca recebeu esse dinheiro. Entretanto, o casal ele foi descrito pelo xerife que acompanhou o caso como sendo 2 golpistas. Isso porque eles já tinham processado outras pessoas anteriormente, inclusive ali numa ocasião por conta de um acidente de carro. E na época dos fatos, tanto o Bob quanto a Sherilyn, os dois estavam desempregados e eles estavam vivendo ali de uma espécie de seguro-desemprego. A quarta teoria é uma teoria que não pode faltar em casos misteriosos. Sempre tem ou a teoria da abdução por alienígenas ou então da teoria de um culto, nesse caso é a teoria do culto. E é nessa teoria que a mãe da Sherilyn acredita. Segundo ela, o tal culto tinha uma lista com o nome de pessoas que eles queriam eliminar.
E nessa lista estava o nome da filha dela, a Sherilyn. Isso porque uma amiga da Sherilyn, ela teria recebido uma ligação de uma mulher que disse que ela fez parte desse culto e que durante um determinado momento ela teve acesso a esse tal livro onde tinha essa lista. Então ela memorizou ali alguns nomes e depois ela procurou por esses nomes na internet. Então ela viu o que tinha acontecido com a família Jameson, no caso especificamente com a Sherilyn, e então resolveu entrar em contato com alguém próximo da Sherilyn. E existem alguns artigos e informações que demonstram ali que, de fato, havia um culto naquela região em 1993, ou seja, muitos anos antes, mas supostamente esse culto já não estava mais presente nessa região. Junto a isso, também tem a informação que os investigadores trouxeram de que a Sherilyn, ela tinha um grande interesse por coisas sobrenaturais e, nas palavras deles, bruxaria. Eles teriam encontrado ali na casa da família uma espécie de Bíblia das Bruxas. E no tal container que eles pretendiam morar, que ficava ali do lado de fora da casa deles, apareceram algumas coisas escritas que tinham ligação com bruxaria. Porém, ninguém sabe quem escreveu aquilo. Mas essa mesma amiga da Sherilyn, a que tinha recebido a ligação, ela disse que a Sherilyn e o Bob, eles tinham comprado aquela Bíblia de brincadeira. Entretanto, o pastor do Bob disse que o Bob procurou ele em uma ocasião para dizer que ele estava lendo uma Bíblia satânica. E esse mesmo pastor disse que em outra ocasião o Bob teria ligado para ele perguntando se existia ali algum tipo de bala especial que pudesse eliminar espíritos. E é dito por vários parentes que, de fato, o casal acreditava que tinham alguns espíritos morando ali na casa deles. E a quinta e última teoria relevante seria de que eles estavam envolvidos com substâncias ilícitas. Não somente por conta ali de alguns comportamentos que eles tiveram fora do comum, como também pela grande quantia de dinheiro encontrada no carro. Visto que nenhum dos familiares sabiam de onde vinha aquele dinheiro, tanto o Bob quanto a Sherilyn estavam desempregados e na época eles não tinham assim condições muito boas, condições financeiras muito boas. Então essa teoria seria de que eles foram ali participar de alguma negociação envolvendo substâncias ilícitas e teria dado alguma coisa errada, e então eles acabaram perdendo a vida. Mas de novo, por que o dinheiro teria sido deixado no carro? Quer dizer, quem tirou a vida deles ia deixar o dinheiro para trás? E muita gente levanta o fato de que eles não levariam a filha de 6 anos para participar de uma negociação dessas. Porém, eu vi algumas pessoas comentando que isso é mais comum do que se imagina. E essas são as principais teorias, e esse caso ele continua sendo um mistério até hoje. Então me deixa um comentário dizendo o que vocês acham que aconteceu, e se vocês têm alguma teoria diferente também pode comentar. E é possível que a minha voz esteja um pouco estranha nesse vídeo porque eu estou doente, mas eu espero melhorar em breve e espero que não tenha atrapalhado em nada a história que eu contei hoje. E é isso, espero que vocês tenham gostado do caso, não esquece de deixar o seu like, se inscrever se ainda não for inscrito e até o próximo vídeo.